O silêncio tem um peso. Um peso que você sente pressionando seus ombros quando acorda de manhã, em uma casa vazia. Um peso que se infiltra nos cantos da sala, onde antes havia vozes, risadas e até mesmo discussões. Esse é o tipo de silêncio que passei a conhecer aos 67 anos. Nunca pensei que chegaria a este ponto. Eu, Maria Helena Santos, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, enfermeira aposentada após 32 anos de dedicação ao Hospital Central. Sempre fui a forte da família, como meu falecido marido Antônio costumava dizer. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Um hábito que mantive mesmo após a aposentadoria. Esfreguei os olhos e fitei o teto branco do quarto, observando a pequena rachadura no canto, que se parecia com um mapa do Brasil. Era a mesma rachadura que Antônio prometeu consertar antes de seu coração decidir parar há 8 anos. "Bom dia, Antônio", murmurei para o ar, como fazia todas as manhãs. Era meu pequeno ritual para manter viva sua memória. Deslizei os pés para fora da cama, sentindo o piso frio sob as plantas dos pés. Meu corpo reclamava mais a cada ano que passava. As dores nas articulações, especialmente nos joelhos, eram minhas companheiras constantes agora. Mas eu me recusava a começar o dia com reclamações. O café da manhã era sempre o mesmo. Uma fatia de pão integral, um ovo cozido e uma xícara de café preto. Sentei-me à mesa da cozinha desenhada para acomodar 8 pessoas e olhei para as cadeiras vazias ao meu redor. Havia um tempo em que precisávamos espremer mais cadeiras para acomodar toda a família nos domingos. Peguei o celular para verificar as mensagens. A última mensagem da minha filha mais velha, Cristina, era de 3 semanas atrás. "Mamãe, estamos muito ocupados com a mudança para o novo apartamento. Prometo visitar assim que as coisas se acalmarem." Ela sempre estava ocupada com algo. Primeiro foi a faculdade, depois o casamento, depois os filhos, agora a mudança. Ricardo, meu filho do meio, nem mesmo respondia às minhas mensagens nos últimos meses. A última vez que o vi foi no Natal passado, quando apareceu por 45 minutos, olhando constantemente para o relógio como se cada minuto em minha companhia fosse um sacrifício insuportável. E Júlia, minha caçula? Bem, Júlia estava encontrando a si mesma em algum lugar da Europa há quase 2 anos. Suas mensagens eram esporádicas, geralmente pedindo dinheiro para estender sua jornada de autoconhecimento. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que nossa casa era o centro de tudo. Quando Antônio estava vivo, as crianças apareciam todo final de semana. Havia churrascos no quintal, aniversários celebrados com bolo caseiro, natais com a árvore cheia de presentes feitos à mão. O diagnóstico veio como um trovão em um dia claro. Artrite reumatoide avançada. O médico, Dr. Paulo, um homem jovem com olhos gentis, explicou pacientemente sobre a condição autoimune, sobre como meu próprio corpo estava atacando minhas articulações. "Dona Maria Helena, a senhora vai precisar de acompanhamento regular e alguns tratamentos específicos. Também recomendo ajuda em casa para as tarefas mais pesadas." Naquele dia, saí do consultório com uma pasta cheia de receitas, encaminhamentos e folhetos explicativos. Não me permiti chorar dentro do hospital, velhos hábitos de enfermeira. Mas dentro do táxi, as lágrimas rolaram silenciosamente. Não pelo diagnóstico em si, mas pelo que ele significava. Eu precisaria de ajuda. Liguei para meus filhos assim que cheguei em casa. Foi uma reunião familiar via videochamada. A primeira em meses. Expliquei a situação com a calma profissional que adquiri em décadas atendendo pacientes. "Não é o fim do mundo", disse, tentando soar otimista. "Só vou precisar de alguma ajuda com a casa e para ir às consultas. Os medicamentos podem ser fortes no início." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois vieram as desculpas, uma após a outra, como uma chuva de verão, intensa e inevitável. "Mamãe, você sabe que estamos no meio da mudança. Mãe, o trabalho está uma loucura agora. Final de ano fiscal. Eu estou literalmente em outro continente, mãe." Tentei não demonstrar a decepção. "Tudo bem, crianças. Eu entendo. Posso contratar alguém para ajudar." As expressões de alívio em seus rostos foram como punhaladas no meu peito. Eles não queriam se incomodar. Não queriam sacrificar seu tempo confortável por mim. A mulher que passou noites em claro quando tinham febre, que trabalhou em turnos duplos para pagar faculdades,
que remendou joelhos arranhados e corações partidos. Foi a primeira vez que realmente entendi o significado da palavra abandono. Nas semanas seguintes, a realidade da minha nova condição começou a se estabelecer. As manhãs eram especialmente difíceis. Meus dedos, antes ágeis o suficiente para aplicar injeções com precisão, agora lutavam para abotoar uma simples camisa. Os joelhos protestavam a cada degrau da escada que levava ao segundo andar. Contratei uma auxiliar de limpeza que vinha 2 vezes por semana. Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos com um sorriso gentil e mãos calejadas de trabalho. Ela limpava a casa rapidamente e às vezes ficávamos conversando na cozinha tomando café. Era o mais próximo de companhia regular que eu tinha. "A senhora tem uma casa tão bonita", comentou Patrícia em uma dessas tardes. "E essas fotos de família? Quantos netos lindos!" Olhei para as fotografias na estante da sala. Imagens congeladas de tempos mais felizes. Sorrisos que agora pareciam pertencer a estranhos. "Sim", respondi. "Eles são maravilhosos. Devem visitar bastante, né? Uma avó como a senhora, tão carinhosa." Senti um nó na garganta. "Não tanto quanto eu gostaria. Eles têm vidas ocupadas." Patrícia assentiu, compreensiva, mas notei um olhar de pena que tentou disfarçar. Aquilo me incomodou profundamente. Não queria ser objeto de pena de ninguém, muito menos da minha faxineira. As consultas médicas tornaram-se minha principal atividade social. A cada 2 semanas, eu me arrumava como se fosse para uma ocasião especial. Escolhia uma roupa bonita, passava um batom discreto, penteava meus cabelos grisalhos com cuidado. Era patético, eu sabia, mas era minha forma de manter a dignidade. Dr. Paulo sempre me recebia com um sorriso gentil. "Como estamos hoje, Dona Maria Helena?" "Estamos lutando, doutor." Como sempre, ele examinava minhas articulações, anotava meus progressos e reclamações, ajustava medicações quando necessário. Mais do que um médico, ele se tornou um ouvinte. "E a família tem ajudado?" Hesitei. "Eles estão ocupados. Sabe como é a vida moderna, doutor?" Ele me olhou por cima dos óculos de leitura. "Dona Maria Helena, a senhora precisa de apoio. Não só físico, mas emocional também. Já pensou em conversar abertamente com seus filhos sobre isso?" Balancei a cabeça. "Não quero ser um fardo, doutor. Já fui enfermeira, sei como pacientes crônicos podem ser exaustivos. A senhora cuidou de desconhecidos a vida toda. Seus filhos não podem cuidar da própria mãe por algumas horas por semana?" Suas palavras atingiram um nervo exposto. Saí do consultório naquele dia com uma mistura de tristeza e indignação, fermentando dentro de mim. Em casa, olhei para o telefone várias vezes, ensaiando mentalmente o que diria aos meus filhos. Como explicaria que me sentia abandonada sem soar como uma idosa manipuladora? Como pediria amor sem parecer desesperada? Fiz algo que não fazia há anos. Peguei um álbum de fotografias antigas. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que Antônio costumava ocupar para ler o jornal aos domingos, e comecei a folhear as páginas. Ali estavam eles: Cristina aprendendo a andar, Ricardo soprando velas no seu aniversário de 7 anos, Júlia em sua formatura do ensino médio. E eu sempre presente, sempre ao lado, sempre disponível. Quantas noites sem dormir, quantas horas extras no hospital para garantir uma vida confortável para eles. A dor que senti não vinha das articulações. Era uma dor mais profunda, uma ferida na alma que nenhum medicamento poderia curar. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Cristina. "Oi, mamãe. Como você está?" "Estou bem", respondi automaticamente. "Que bom. Olha, estou ligando porque vamos viajar para a praia no feriado. Sabe como as crianças adoram o mar. Queríamos convidar você, mas já sabia o que viria. Com sua condição, acho que seria difícil para você acompanhar nosso ritmo. E o apartamento na praia tem escadas. Muitas escadas. Não seria confortável para você." Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Era raiva? Mágoa? Talvez ambos. "Claro, filha. Entendo perfeitamente. Você não está chateada, está? É que realmente seria complicado." "Não estou chateada." Menti. Quando divirtam-se, percebi que estava apertando o telefone com tanta força que meus dedos doíam. Não era apenas o convite negado que me incomodava. Era a facilidade com que ela me excluía. Como se eu fosse um móvel velho e inconveniente que não combinava mais com a decoração da casa. Fui até o banheiro e encarei meu reflexo no espelho.
os cabelos completamente brancos, as linhas profundas ao redor dos olhos e da boca, as manchas da idade nas mãos. Quando foi que me tornei tão velha? Quando foi que me tornei dispensável? Naquela noite tomei uma decisão. Não viveria o resto dos meus dias esperando migalhas de atenção dos meus filhos. Não seria aquela senhora patética que liga todos os dias, implorando por visitas. Se eles haviam escolhido me abandonar quando eu mais precisava, eu escolheria aprender a viver sem eles. No dia seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Liguei para minha antiga colega do hospital, Teresa, com quem havia perdido contato depois da aposentadoria. Maria Helena. Meu Deus, quanto tempo! Que surpresa boa! A familiaridade na voz dela aqueceu meu coração. Conversamos por quase 1 hora, colocando a vida em dia. Quando mencionei meu diagnóstico, ela não ofereceu pena. Ofereceu presença. Vou passar aí amanhã. Não aceito não como resposta. Precisamos colocar essa amizade em dia. E você precisa de companhia. Depois da ligação, fiz algo que vinha adiando. Inscrevi-me em um grupo de apoio para pessoas com artrite reumatoide. A primeira reunião seria na quinta-feira seguinte, no centro comunitário perto de casa. Enquanto arrumava a casa, encontrei a caixa com os cartões que meus filhos me deram ao longo dos anos. Cartões do Dia das Mães, cheios de promessas de amor eterno e gratidão infinita. Palavras vazias agora, para a melhor mãe do mundo, que sempre está lá quando precisamos. O cartão, assinado por Ricardo, agora parecia uma piada de mau gosto. Foi então que decidi. Aquele quarto de hóspedes, que eu mantinha sempre pronto para visitas que nunca vinham, seria transformado. Já não seria mais um símbolo da minha espera infinita. No dia seguinte, pedi ajuda a Patrícia para mover os móveis. Ela me olhou surpresa quando expliquei o que queria fazer. A senhora tem certeza? E se seus filhos vierem visitar? Se vierem, podem dormir no sofá da sala. Este quarto agora será meu espaço. Começamos a trabalhar. A cama de casal foi desmontada e doada. As cômodas antigas foram reorganizadas. Comprei online uma poltrona confortável, uma estante para livros e uma mesa pequena. Aquele seria meu refúgio, meu espaço de cura. Um lugar onde não esperaria por ninguém, além de mim mesma. Quando Teresa veio me visitar, trouxe consigo não apenas um bolo caseiro, mas também uma perspectiva que eu precisava ouvir. Maria Helena, você sempre foi a mais forte de nós. A que cuidava de todo mundo no hospital. A que resolvia todos os problemas. Seus filhos se acostumaram a ver você assim. Inabalável, autossuficiente. Talvez eles simplesmente não saibam como lidar com uma mãe que precisa deles. Isso não justifica o abandono, respondi sentindo a mágoa retornar. Não justifica, mas explica. E entender é o primeiro passo para aceitar e seguir em frente. As palavras de Teresa ficaram comigo nos dias seguintes. Enquanto arrumava meu novo espaço pessoal, refletia sobre como havia criado meus filhos. Será que eu mesma havia plantado as sementes do meu abandono? Será que, ao ser sempre forte e independente, ensinei-os que nunca precisaria deles? A primeira reunião do grupo de apoio chegou mais rápido do que eu esperava. Estacionei meu carro antigo no centro comunitário e fiquei alguns minutos observando pessoas entrando no prédio. Algumas com bengalas, outras com órteses nas mãos. Algumas aparentemente sem limitações visíveis. A artrite reumatoide era assim mesmo, uma doença invisível para muitos. Respirei fundo e saí do carro. A coordenadora do grupo, Dona Lúcia, uma senhora de 70 e poucos anos com um sorriso acolhedor, recebeu-me na porta. Primeira vez! Não se preocupe, todos nós já estivemos no seu lugar. Entre, estamos quase começando. A sala estava organizada em círculo, com cerca de 15 pessoas de idades variadas. Para minha surpresa, havia desde jovens de 20 e poucos anos até idosos bem mais velhos que eu. A dor não discriminava idades. Aprendi naquele dia. Quando chegou minha vez de me apresentar, senti a garganta apertar. Meu nome é Maria Helena. Tenho 67 anos. Sou enfermeira aposentada e... Hesitei. Fui diagnosticada há 2 meses. Ainda estou aprendendo a lidar com isso tudo. Um homem de meia idade, Carlos, assentiu. Todos estamos, Maria Helena. Mesmo eu que convivo com a artrite há 12 anos. Durante as 2 horas seguintes, ouvi histórias que poderiam ser a minha. Pessoas que perderam empregos, hobbies, independência.
mas também ouvi histórias de adaptação, de redescoberta, de pequenas vitórias diárias celebradas como grandes conquistas. Uma jovem chamada Amanda, de apenas 26 anos, contou como teve que abandonar sua carreira como pianista. Pensei que minha vida tinha acabado. A música era tudo para mim. Mas então descobri a composição. Não posso mais tocar como antes, mas posso criar. Adaptei-me. Voltei para casa com algo que não sentia há semanas. Esperança. Não uma esperança ingênua de cura milagrosa, mas a esperança realista de que era possível viver bem, mesmo com limitações, mesmo com dor, mesmo com abandono. No dia seguinte recebi uma mensagem de Ricardo, meu filho do meio. Uma mensagem curta, quase formal. Oi, mãe, tudo bem? Como está a saúde? Abraços. Encarei a tela do celular por longos minutos. Antes teria respondido imediatamente, minimizando meus problemas para não preocupá-lo. Tudo ótimo, filho. Não se preocupe comigo. Mas algo havia mudado em mim. Decidi ser honesta. Olá, Ricardo. Fisicamente estou aprendendo a lidar com as limitações e dores. Emocionalmente, confesso que tem sido difícil. Sinto falta da família. Seria bom vê-lo qualquer dia desses. Beijos, sua mãe. Enviei a mensagem e coloquei o celular de lado, sem expectativas. A resposta veio apenas no dia seguinte. Estou muito ocupado com o fechamento do projeto no trabalho, mãe. Talvez no mês que vem. Fique bem. A decepção era esperada, mas ainda assim, doeu. Percebi que havia uma diferença entre entender intelectualmente o abandono e senti-lo emocionalmente. O grupo de apoio havia me ajudado com o primeiro aspecto. O segundo seria uma jornada mais longa. Decidi focar nas pequenas vitórias, como havíamos discutido na reunião. Naquela manhã, consegui abotoar minha camisa sem ajuda, apesar dos dedos doloridos. Celebrei com um café especial, daqueles que guardava para ocasiões. O telefone tocou enquanto eu saboreava meu café. Era Júlia, minha caçula, ligando da Europa. Mãe, como você está? Desculpe não ter ligado antes, a conexão aqui é péssima. Sua voz alegre, despreocupada, contrastava com o peso que eu carregava. Estou me adaptando, filha. E você? Como está a sua jornada de autoconhecimento? Não consegui evitar o tom ligeiramente irônico. Incrível, mãe! Estou aprendendo tanto sobre mim mesma. Sabia que comecei a praticar yoga? Tem me ajudado a encontrar meu centro. Enquanto ela falava sobre retiros espirituais e experiências transformadoras, eu pensava em como seria útil tê-la por perto, para me ajudar com tarefas simples como trocar os lençóis da cama, algo que se tornara um desafio para meus pulsos inflamados. Júlia, interrompi seu monólogo sobre chakras, você tem planos de voltar ao Brasil em breve? Ah, mãe, não sei. Estou tão conectada com o momento presente aqui. Por quê? Está tudo bem? Novamente a tentação de dizer, tudo ótimo foi grande, mas mantive minha nova resolução de honestidade. Na verdade, não está tudo bem. Estou enfrentando dificuldades com a artrite. Tarefas simples se tornaram desafios. Seria bom ter ajuda. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quase pude visualizar o desconforto no rosto dela. Mãe, eu realmente não posso voltar agora. Tenho compromissos aqui. Pessoas que dependem de mim. Pessoas que dependem dela. A ironia não me escapou. Entendo, respondi sem energia para discutir. Cuide-se, filha. Quando desligamos, não chorei. As lágrimas pareciam ter secado. Em seu lugar, uma resolução cristalizou-se. Se meus filhos não podiam, ou não queriam, estar presentes em minha vida, eu precisaria reconstruí-la sem eles no centro. No domingo seguinte, Teresa me convidou para um almoço em sua casa. Nada formal, disse ela. Só alguns amigos dos tempos do hospital. Hesitei inicialmente. Socializar exigia energia que eu não tinha certeza de possuir. Mas aceitei, sabendo que o isolamento só agravaria minha condição, tanto física quanto emocional. A casa de Teresa era acolhedora, cheia de plantas e cores vivas. Além dela, encontrei Sônia e Eduardo, ex-colegas da enfermagem, e Jorge, que havia sido segurança no hospital. Todos aposentados, todos com suas próprias histórias de adaptação à nova fase da vida. Maria Helena! Quanto tempo! Exclamou Sônia, abraçando-me. Senti uma pontada de dor no ombro com o gesto, mas o calor do abraço compensou. Durante o almoço falamos sobre os velhos tempos, sobre pacientes inesquecíveis, sobre plantões desastrosos que agora pareciam anedotas engraçadas. Mas também falamos sobre o presente, os desafios da aposentadoria, problemas de saúde,
Filhos distantes. Meu filho mora nos Estados Unidos, contou Eduardo. Vejo meus netos apenas por videochamada. Não é o ideal, mas aprendi a valorizar o que temos. Jorge assentiu. Minha filha vive a 10 minutos daqui e mal a vejo uma vez por mês. É a vida moderna, eu acho. Não, discordei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Não é apenas a vida moderna, é uma escolha. Nossos filhos escolhem suas prioridades, assim como nós escolhemos as nossas quando éramos mais jovens. Um silêncio reflexivo seguiu minhas palavras. Teresa apertou minha mão levemente. Você está certa, Maria Helena. E agora cabe a nós escolhermos como viver esta fase, com ou sem eles no centro das nossas vidas. Voltei para casa naquela noite com uma sensação estranha. Pertencimento. Por algumas horas não fui a paciente com artrite reumatoide. Não fui a mãe abandonada. Não fui a viúva solitária. Fui apenas Maria Helena, entre amigos que me compreendiam sem julgamentos. Na semana seguinte, fiz algo que vinha adiando. Comecei a reorganizar o quarto que dividira com Antônio. Desde sua morte, havia mantido tudo exatamente como ele deixou. Suas roupas no armário, seus livros na mesa de cabeceira, seu relógio parado às 4h15 da tarde, a hora em que seu coração parou. Era hora de deixar ir. Não Antônio, ele sempre estaria em meu coração, mas o santuário que havia criado, que me mantinha presa ao passado. Com cuidado separei suas roupas. As melhores seriam doadas. Algumas peças especiais, como o suéter azul que ele usava nos invernos e ainda mantinha seu cheiro, guardei em uma caixa de recordações. Seus livros foram organizados na estante da sala, onde poderiam ser apreciados, não escondidos como relíquias. Enquanto trabalhava, as lágrimas vieram, mas não eram apenas de tristeza. Havia também um alívio, como se estivesse liberando não apenas o espaço físico, mas também um espaço em meu coração para novas possibilidades. No fundo de uma gaveta, encontrei um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Antônio. Sentei-me na beira da cama, com o coração acelerado. Dentro, havia uma carta e um pequeno pendrive. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque eu já parti e você finalmente decidiu reorganizar nosso quarto. Conheço você bem o suficiente para saber que manteria tudo intacto por um bom tempo. No pendrive você encontrará um arquivo com todas as senhas das nossas contas e investimentos. Mas também encontrará algo mais importante, um documento chamado Projetos de Vida. Lembra-se de como planejávamos viajar depois da aposentadoria? Conhecer aqueles lugares que sempre sonhamos? Sei que sem mim, você talvez tenha abandonado esses sonhos. Não faça isso, meu amor. A vida é para ser vivida até o último suspiro. Não espere por ninguém para ser feliz, nem mesmo por nossos filhos. Eles têm suas próprias jornadas e você merece ter a sua. Com todo o meu amor, hoje e sempre. Antônio. As lágrimas agora corriam livremente. Era como se Antônio estivesse ali, falando diretamente ao meu coração, dando-me a permissão que eu não sabia que precisava para seguir em frente. Conectei o pendrive ao computador e abri o documento Projetos de Vida. Era uma lista detalhada dos lugares que havíamos sonhado visitar, coisas que queríamos aprender, experiências que desejávamos ter. Ao lado de cada item, Antônio havia acrescentado notas pessoais, dicas práticas e até mesmo estimativas de custos. O último item da lista dizia simplesmente: viver plenamente. Não importa o que aconteça. Passei a noite inteira revisando a lista, atualizando-a, adaptando-a para minha nova realidade. Alguns itens, como fazer trilha no Machu Picchu, teriam que ser modificados devido às minhas limitações físicas. Outros, como aprender a pintar aquarela, pareciam perfeitamente possíveis. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente viva, com um propósito, além da sobrevivência diária, além da espera por migalhas de atenção dos meus filhos. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Paulo e pedi uma consulta extra. Quando ele me recebeu, notou imediatamente a mudança em minha postura. A senhora parece diferente hoje, Dona Maria Helena. Mais leve, eu diria. Sorri. Estou redescobrir velhos sonhos, doutor. E preciso saber exatamente quais são meus limites reais com a artrite. O que posso fazer, o que devo adaptar, o que devo evitar. Ele assentiu satisfeito.
Isso é excelente. Vamos fazer uma avaliação completa e traçar um plano. A artrite impõe limitações, sim, mas não define quem a senhora é ou o que pode realizar. Nas semanas seguintes, mergulhei em um processo de redescoberta. As reuniões do grupo de apoio tornaram-se um ponto fixo em minha agenda. Lá, compartilhávamos não apenas nossas dificuldades, mas também nossas pequenas vitórias. Consegui tocar violão por 15 minutos ontem, comemorou Carlos em uma das reuniões. Adaptei a técnica como a fisioterapeuta sugeriu. Preparei um jantar completo para mim mesma, compartilhei. Demorou o dobro do tempo que levaria antes, mas fiz tudo sozinha. Os aplausos e sorrisos de compreensão valiam mais do que 1000 palavras de simpatia vazia. Também retomei contato com outros antigos colegas e amigos. Alguns haviam se afastado após a morte de Antônio, talvez por não saberem como lidar com meu luto. Outros simplesmente perderam-se na correria da vida. Mas muitos responderam com entusiasmo quando os procurei. Um desses reencontros foi particularmente significativo. Helena Márcia, minha amiga dos tempos de faculdade, agora viúva como eu, convidou-me para um café. Não nos víamos há quase 10 anos. O café escolhido era um lugar charmoso no centro da cidade, com mesinhas na calçada e um aroma delicioso de grãos recém-torrados. Helena Márcia já estava lá quando cheguei. Seus cabelos brancos presos em um coque elegante, um batom vermelho vibrante, destacando seu sorriso. Maria Helena, continua linda como sempre. Abraçamo-nos como se o tempo não tivesse passado, e por um momento, éramos novamente aquelas estudantes de enfermagem, cheias de sonhos e certezas. Como você está de verdade? Perguntou ela depois que fizemos nossos pedidos. Não havia pena em sua voz, apenas interesse genuíno. Estou redescobrindo quem sou, eu acho. Sem Antônio, sem os filhos por perto, com essas novas limitações físicas. É como montar um quebra-cabeça onde as peças mudaram de forma. Ela assentiu, compreensiva. Passei por algo parecido quando Pedro faleceu. Os filhos ligavam no início, visitavam nos feriados, mas gradualmente... Bem, você sabe como é. Sei exatamente, concordei. É como se fôssemos itens riscados de uma lista de obrigações. Ligar para a mãe? Já fiz semana passada, posso esperar mais um mês. Helena Márcia riu, um riso sem amargura. Apenas reconhecimento. Sabe o que descobri, Maria Helena? Que tenho mais liberdade agora do que em qualquer outro momento da minha vida. Não preciso cozinhar para ninguém. Não preciso me preocupar com horários de outras pessoas. Não preciso justificar minhas escolhas. Liberdade através do abandono. Parece um paradoxo. A vida é cheia deles. Veja, sempre fomos definidas por nossos papéis. Filhas, esposas, mães, profissionais. Agora, pela primeira vez, podemos simplesmente ser nós mesmas. Suas palavras reverberaram em mim. Quem era eu, além de todos os papéis que desempenhei ao longo da vida? Quem era Maria Helena, a pessoa, não a enfermeira, não a esposa, não a mãe? O que você tem feito com essa liberdade toda? Perguntei, genuinamente curiosa. Seus olhos brilharam. Comecei a viajar. Nada muito exótico, mas lugares que sempre quis conhecer. Mês passado estive em Gramado. Mês que vem vou para Fortaleza. No fim do ano, se tudo der certo, Portugal. Sozinha? Às vezes. Outras vezes com um grupo de viagens para a terceira idade que descobri. Pessoas maravilhosas. Sabia? Todas reinventando suas vidas depois dos 60. Quando nos despedimos, trocamos não apenas promessas de manter contato, mas planos concretos. Helena Márcia me convidou para a próxima reunião do seu grupo de viagens. E eu aceitei sem hesitação. Em casa, revisei a lista de projetos de vida de Antônio. O primeiro item era conhecer o Nordeste do Brasil. Ao lado, ele havia escrito: começar por Fortaleza, visitar as praias e experimentar aquela lagosta que vimos no programa de culinária. Olhei para o calendário. Estava no início de maio. Talvez, se organizasse bem as finanças, poderia acompanhar Helena Márcia em sua viagem para Fortaleza no mês seguinte. Seria meu primeiro grande desafio desde o diagnóstico. Meu primeiro passo concreto na nova vida que estava construindo. Mas antes, havia algo importante a fazer. Algo que eu vinha adiando por medo, por orgulho, por uma mistura complexa de emoções que nem eu mesma compreendia completamente. Precisava ter uma conversa honesta com meus filhos. Não para cobrar presença ou atenção.
não para fazer-me de vítima, mas para estabelecer claramente a nova realidade. Eu seguiria minha vida, com ou sem eles como parte ativa dela. Organizei um almoço em casa para o domingo seguinte. Liguei pessoalmente para cada um dos meus filhos, deixando claro que era importante para mim que todos estivessem presentes. Mãe, domingo é complicado. Temos um compromisso com os pais de Pedro, argumentou Cristina. Tenho uma reunião online com clientes internacionais na segunda de manhã. Preciso preparar a apresentação. Esquivou-se Ricardo. Júlia foi a única que não apresentou desculpas, provavelmente porque estava longe demais para ser cobrada de presença física. Este almoço é importante para mim, insisti, com uma firmeza que há muito não usava com eles. Não estou pedindo, estou informando. Domingo, meio-dia, minha casa. Preciso conversar com vocês. O tom incomum de minha voz deve ter causado impacto, pois no domingo, pontualmente ao meio-dia, Cristina e Ricardo chegaram. Júlia participaria por videochamada. Preparei uma feijoada, o prato favorito da família desde que as crianças eram pequenas. Mesmo com as dores nas articulações, fiz questão de cozinhar tudo sozinha. Seria a última vez que me esforçaria tanto para agradá-los sem reciprocidade. À mesa, após os cumprimentos formais e algumas conversas superficiais sobre trabalho e o tempo, Ricardo finalmente perguntou: Então, mãe, qual é o assunto tão importante? Respirei fundo. As palavras que ensaiei por dias precisavam sair agora, claras e sem rodeios. Quero falar sobre o futuro. Meu futuro. Cristina franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? O médico disse algo sobre a artrite? Não, filha. A artrite continua a mesma, com altos e baixos. Mas eu olhei para cada um deles, incluindo o rosto de Júlia na tela do tablet apoiado na mesa. Vocês sabem que os amo mais do que tudo. Vocês são meu maior orgulho, e nada mudará isso. Mas nos últimos meses, tenho enfrentado não apenas dores físicas, mas também a dor do abandono. Ricardo abriu a boca para protestar, mas ergui a mão, pedindo silêncio. Não estou aqui para acusar ou fazer drama. Estou apenas constatando um fato. Quando mais precisei de vocês, vocês não estavam disponíveis. E isso me ensinou algo valioso. Não posso depender de vocês para minha felicidade ou bem-estar. Mãe, isso não é justo, interrompeu Cristina, visivelmente perturbada. Temos nossas vidas, nossos compromissos. Não é abandono. É a realidade. Sim, Cristina, é a realidade. E estou aceitando essa realidade. Não estou aqui para pedir que mudem suas vidas por mim. Estou aqui para informar que estou mudando a minha. Expliquei sobre os planos de viagem, sobre o grupo de apoio, sobre os antigos amigos com quem havia reatado contato. Falei sobre a carta de Antônio e sobre minha decisão de viver plenamente os anos que me restavam. A partir de agora, não esperarei mais por visitas que não vêm, por telefonemas que não acontecem. Seguirei meu caminho e serei feliz nele. Vocês são bem-vindos a fazer parte dessa jornada, nas condições que puderem oferecer, mas não esperarei mais. O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo parecia desconfortável, mexendo na comida sem comer. Cristina tinha lágrimas nos olhos. Júlia, na tela, mordia o lábio inferior. Um hábito de infância que surgia quando estava ansiosa. A senhora está dizendo que não nos quer mais na sua vida? Perguntou Ricardo finalmente. Sua voz mais frágil do que eu jamais ouvira. Não, filho. Estou dizendo que quero vocês na minha vida, nas condições reais que podem oferecer, sem expectativas irrealistas da minha parte. E estou dizendo que, enquanto isso, viverei minha vida plenamente, sem esperar. Mas e se você precisar de ajuda? Com a artrite e tudo mais? Questionou Cristina. Farei o que tenho feito até agora. Contratarei ajuda quando necessário. Contarei com amigos quando possível e me adaptarei ao que não puder mudar. A conversa continuou por horas. Houve lágrimas, houve argumentos, houve momentos de compreensão genuína e outros de resistência. Mas ao final, quando se despediram, havia algo diferente no ar. Um respeito renovado, talvez. Ou apenas a constatação de que a velha dinâmica familiar havia mudado irreversivelmente. Júlia foi a última a desligar a videochamada. Mãe, eu nunca pensei que você se sentisse abandonada. Sempre achei que era forte o suficiente para lidar com tudo. Eu também achei isso, filha. Descobri que não sou. Ninguém é. Após eles partirem, sentei-me na varanda com uma xícara de chá,
observando o pôr do sol. Sentia-me esgotada emocionalmente, mas também mais leve, como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. Nas semanas seguintes, percebi pequenas mudanças no comportamento dos meus filhos. Cristina ligava com mais frequência, não apenas para perguntar como eu estava, mas para realmente conversar. Ricardo enviava mensagens curtas, mas constantes, compartilhando pequenos momentos de seu dia. Júlia começou a planejar uma visita para o Natal. Eram mudanças modestas e talvez temporárias, mas não me apeguei a elas. Meu foco agora estava em preparar-me para a viagem à Fortaleza com Helena Márcia e o grupo de viagens para a terceira idade. Pesquisei sobre como viajar com artrite reumatoide. Aprendi sobre a importância de levar medicações extras, documentos médicos, estratégias para lidar com o cansaço e a dor durante voos longos. Dr. E. Paulo me ajudou a organizar um plano de medicação adaptado para a Viarte Piaget. A senhora está fazendo exatamente o que recomendei, disse ele satisfeito. Vivendo a vida, não apenas sobrevivendo à doença. Helena Márcia me apresentou ao grupo de viagem. 6 mulheres e 3 homens. Todos com mais de 60 anos. Todos com histórias de reinvenção após perdas, doenças ou simplesmente a passagem do tempo. Vera, uma professora aposentada de 72 anos, usava 2 bengalas devido a um AVC, mas isso não a impedia de viajar. Só preciso de um pouco mais de tempo para me locomover, explicou ela com um sorriso sereno. E descobri que ver o mundo mais devagar me permite apreciar detalhes que antes passariam despercebidos. Jorge, um ex-bancário de 68 anos, perdera a esposa para o câncer 2 anos antes. Pensei que minha vida tinha acabado junto com a dela, contou ele durante nosso primeiro encontro de planejamento. Mas então percebi que a melhor forma de honrar sua memória era viver intensamente, como ela sempre fez. Cada um deles tinha uma história de resiliência, de adaptação, de coragem para recomeçar. Em suas companhias, não me sentia como a coitada abandonada pelos filhos ou a doente crônica. Era apenas Maria Helena, uma mulher com histórias para contar e mais histórias para viver. A viagem para Fortaleza foi marcada para a segunda quinzena de junho. Nas semanas que antecederam, intensifiquei meus exercícios de fisioterapia, determinada a estar na melhor condição física possível. Também reorganizei minhas finanças. Como enfermeira, sempre fui cautelosa com dinheiro, e Antônio havia deixado um seguro de vida modesto, mas suficiente. Descobri que, se administrasse bem, poderia realizar muitos dos sonhos da nossa lista sem comprometer minha segurança financeira. 3 dias antes da viagem, recebi uma ligação inesperada de Júlia. Mãe, mudei minha passagem. Vou voltar ao Brasil na próxima semana. Senti meu coração acelerar. Sério? Mas pensei que você só viria no Natal. Depois da nossa conversa, tenho pensado muito. Percebo que não tenho sido a filha que você merece. Quero passar um tempo com você, conhecer esse novo capítulo da sua vida. Quis dizer que não era necessário, que ela não precisava mudar seus planos por mim, mas me contive. Esta não era a velha Maria Helena, tentando facilitar a vida de todos, exceto a própria. Ficarei feliz em te receber, filha, mas saiba que estarei viajando para Fortaleza na próxima semana. Você pode ficar em casa, claro, mas não estarei aqui. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você não vai adiar sua viagem? Não, Júlia. Este é justamente o ponto. Não vou mais colocar minha vida em espera por ninguém, nem mesmo por você. Mas podemos nos encontrar quando eu voltar, e será maravilhoso. Outra pausa mais longa. Então, para minha surpresa, uma risada suave. Sabe, mãe, acho que gosto dessa nova Maria Helena. Tão decidida. Eu também estou gostando dela, filha. Quando finalmente chegou o dia da viagem, acordei antes do despertador, uma mistura de ansiedade e excitação fervilhando em meu peito. Checou o relógio. 5:30 da manhã. Nosso voo partiria às 10 horas. Minha mala estava pronta há dias. Roupas leves, medicamentos organizados em uma nécessaire especial, sapatos confortáveis, o chapéu de palha que Antônio havia comprado em uma feira de artesanato anos atrás, dizendo que um dia o usaríamos em praias paradisíacas. Estou cumprindo nossa promessa, Antônio. Murmurei para o quarto vazio. Helena Márcia passaria para me buscar às 7 horas. Teríamos tempo de sobra para chegar ao aeroporto, fazer o check-in e ainda tomar um café tranquilo antes do embarque.
tudo planejado para minimizar correria e estresse, considerando minhas limitações. Enquanto tomava meu café da manhã, olhei pela janela da cozinha para o jardim dos fundos. As rosas que Antônio plantara continuavam florescendo a cada primavera, como se ele ainda estivesse lá para cuidar delas. A vida continuava, em ciclos de renovação constante. Meu celular tocou. Era Cristina. Bom dia, mãe. Liguei para desejar boa viagem. Você já está pronta? Sua voz soava genuinamente animada, sem o tom condescendente que às vezes usava comigo desde o diagnóstico. Quase tudo pronto, filha. Helena Márcia chegará em breve. Ótimo. Mandei uma pequena surpresa para você. Deve chegar a qualquer momento. Como que atendendo ao chamado, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrei um entregador com um pacote pequeno. Senhora Maria Helena Santos, uma entrega para a senhora. Dentro do pacote encontrei uma câmera fotográfica compacta, daquelas à prova d'água, com um cartão de Cristina. Para registrar cada momento dessa nova aventura. Com amor, sua filha. O gesto me emocionou. Não era apenas um presente. Era um reconhecimento da minha nova jornada. Uma bênção silenciosa. Quando Helena Márcia chegou, eu já estava esperando na calçada. Mala ao lado, câmera pendurada no pescoço como uma turista típica. Pronta para a aventura? Perguntou ela, ajudando-me a colocar a mala no porta-malas. Mais do que nunca. No aeroporto encontramos o resto do grupo. Vera com suas 2 bengalas, Jorge com um chapéu Panamá elegante, Luísa com seus 76 anos e uma energia contagiante. E os demais, cada um com suas histórias, seus desafios, sua determinação de viver plenamente. Enquanto esperávamos o embarque, observei as famílias ao nosso redor. Pais jovens tentando controlar crianças agitadas, casais de meia-idade checando documentos, idosos sendo acompanhados por filhos adultos, cada um em seu estágio da vida, cada um com suas próprias jornadas. No que está pensando? Perguntou Helena Márcia, notando meu olhar distante. Em como a vida é feita de ciclos, em como chegamos a um ponto em que precisamos nos reinventar. Ela sorriu, compreensiva. Sabe o que mais gosto nessa fase da vida? A liberdade de ser exatamente quem eu quero ser, sem me preocupar com o que os outros pensam. Demorei 67 anos para descobrir essa liberdade, comentei. Algumas pessoas nunca descobrem, Maria Helena. Considere-se afortunada. O voo para Fortaleza foi tranquilo, apesar de alguns momentos de desconforto nas articulações devido à pressão da cabine. Mas estava preparada. Levantei-me algumas vezes para caminhar pelo corredor. Fiz exercícios discretos de alongamento no assento, tomei minha medicação no horário exato. Quando finalmente pousamos, o calor de Fortaleza nos recebeu como um abraço apertado. O céu estava de um azul impressionante, sem nuvens, promessas de dias ensolarados pela frente. O hotel escolhido pelo grupo ficava à beira-mar, com quartos simples mas confortáveis e uma vista deslumbrante para o oceano. Dividiria o quarto com Helena Márcia. Uma configuração que me lembrou os tempos de faculdade, quando compartilhávamos um pequeno apartamento próximo ao campus. Na recepção, enquanto fazíamos o check-in, notei uma placa anunciando aulas de dança regional na área da piscina todas as noites. Antes do diagnóstico, teria me inscrito imediatamente. Sempre adorei dançar. Agora, hesitei. Helena Márcia percebeu minha hesitação. Vamos nos inscrever, decidiu ela sem me dar chance de protestar. E não me venha com desculpas sobre a artrite. Adaptaremos os movimentos. O importante é participar, não ser a melhor dançarina. Aquela primeira noite em Fortaleza, após um jantar delicioso com frutos do mar frescos, reunimos-nos todos na área da piscina para a aula de dança. O instrutor, um jovem chamado Rafael, com um sorriso largo e energia infinita, olhou para nosso grupo de jovens da terceira idade com genuíno entusiasmo. Hoje vamos aprender o básico do forró. E lembrem-se, não existe forma errada de dançar, desde que você esteja se divertindo. A música começou e Rafael demonstrou os passos básicos do forró. Observei atentamente, analisando cada movimento, calculando mentalmente quais seriam viáveis para minhas articulações e quais precisariam de adaptações. Vamos lá, pessoal, todos de pé, incentivou Rafael. Olhei para minhas mãos, já sentindo um leve formigamento, um sinal precoce de inflamação. Hesitei. Você consegue, sussurrou Helena Márcia ao meu lado. Não precisa ser perfeito.
Levantei-me lentamente. O som contagiante do acordeão preencheu o ar, e antes que pudesse racionalizar demais, meu corpo começou a se mover. Não eram os passos exatos que Rafael demonstrava, mas uma versão adaptada, mais suave, mais gentil com meus joelhos e pulsos. Para minha surpresa, Jorge aproximou-se e estendeu a mão. Concede-me esta dança, Maria Helena. Aceitei, sentindo um rubor inesperado nas bochechas. Dançamos um forró simplificado, respeitando nossas limitações, mas entregues à música, ao momento, à alegria simples de dois corpos em movimento. Quando a música terminou, percebi que estava sorrindo. Não um sorriso educado ou contido, mas um sorriso genuíno que vinha de dentro, daquele lugar que eu acreditava ter secado junto com as lágrimas pelo abandono. Você dança muito bem, elogiou Jorge. Para uma senhora com artrite reumatoide? Brinquei. Para qualquer pessoa, respondeu ele. A elegância não precisa de articulações perfeitas. Aquela noite, deitada na cama do hotel com o som das ondas entrando pela janela, refleti sobre como um simples elogio sincero podia restaurar algo dentro de nós. Por quanto tempo eu havia me definido pelas minhas limitações, pelos meus papéis ausentes, pelo que havia perdido? Você está acordada? Sussurrou Helena Márcia da cama ao lado. Estou pensando. Em quê? Em como é estranho redescobrir alegrias simples aos 67 anos, como se estivesse aprendendo a viver novamente. Ela riu suavemente. Nunca é tarde demais para um recomeço, Maria Helena. Alguns levam uma vida inteira para encontrar coragem para isso. Os dias em Fortaleza passaram em um ritmo diferente do meu cotidiano. Não havia o peso das responsabilidades. Não havia a expectativa frustrada de ligações que não vinham. Não havia o silêncio opressor da casa vazia. Em vez disso, havia o calor do sol na pele, o sabor do caju fresco, o som das ondas quebrando na praia, as conversas descontraídas com o grupo durante as refeições, as risadas nas aulas de dança noturnas. Claro, não era tudo perfeito. Houve manhãs em que acordei com as articulações tão rígidas que precisei de ajuda de Helena Márcia para abotoar a blusa. Houve tardes em que o cansaço me forçou a ficar no quarto, enquanto os outros exploravam a cidade. Houve momentos em que a dor era companheira indesejada, mas persistente. No quarto dia, enquanto descansava à sombra de um coqueiro na praia, observando o resto do grupo brincar nas ondas rasas, Jorge sentou-se ao meu lado. "Posso lhe fazer companhia?" Assenti, ajustando o chapéu de palha para proteger melhor meu rosto do sol. "Sabe, Maria Helena, tenho observado você nestes dias. Há algo diferente no seu olhar desde que chegamos aqui." "Diferente como?" Ele pensou por um momento, escolhendo as palavras. "Mais vivo, como se você estivesse realmente presente, não apenas existindo." Suas palavras tocaram algo profundo em mim. "Acho que estou aprendendo a viver no presente. Antes estava sempre presa entre o passado, o que perdi, e o futuro, o que temia." "Conhece aquela história do pássaro?" perguntou ele. Balancei a cabeça, curiosa. Um homem segurava um pássaro nas mãos e perguntou ao sábio: "Este pássaro está vivo ou morto?" Se o sábio dissesse vivo, o homem esmagaria o pássaro para provar que ele estava errado. Se dissesse morto, abriria as mãos e deixaria o pássaro voar. O sábio olhou para ele e respondeu: "A resposta está em suas mãos." Jorge olhou para o mar, pensativo. "Nossa felicidade é assim. Não depende dos outros. Nossos filhos, parceiros, amigos, está em nossas mãos." "Demorei muito para entender isso", confessei. "Todos demoramos. Alguns nunca entendem." Naquela noite recebi uma mensagem de Júlia. "Cheguei ao Brasil. Estou na sua casa, usando seu quarto de hóspedes como você sugeriu. Como está a viagem?" Anexada à mensagem havia uma foto dela no meu jardim, ao lado das rosas de Antônio. Seu rosto, que eu não via pessoalmente há quase 2 anos, parecia mais maduro, menos impulsivo. Respondi com entusiasmo genuíno, compartilhando fotos da viagem, contando sobre as aulas de forró, sobre os novos amigos, sobre as adaptações que fazia para lidar com a artrite, sem deixar que ela me definisse. Para minha surpresa, Júlia respondeu imediatamente, com perguntas reais, demonstrando interesse autêntico, não apenas cumprindo uma obrigação filial. "Estou organizando seu jardim. Encontrei os cadernos de jardinagem do papai e estou seguindo as instruções dele. Espero que não se importe." Sorri para a tela do celular. "Júlia,
minha caçula impulsiva, sempre em movimento, agora cuidando pacientemente de um jardim. Talvez ela também estivesse em sua própria jornada de descobertas. Claro que não me importo. Seu pai ficaria feliz. Na penúltima noite em Fortaleza, Jorge me convidou para um jantar à beira-mar. Apenas nós dois. Hesitei inicialmente. Não tinha um encontro romântico desde antes de conhecer Antônio, há mais de 40 anos. Não é um encontro, garantiu ele, percebendo minha hesitação. Apenas 2 amigos, boa comida, uma bela vista, sem pressão, sem expectativas. Aceitei e Helena Márcia insistiu em me ajudar a me arrumar. Você vai arrasar, Maria Helena. Aquele vestido azul que trouxe ficará perfeito. O restaurante escolhido por Jorge era simples, mas encantador. Mesas na areia, tochas iluminando o ambiente, o som do mar como música de fundo. Enquanto conversávamos sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos sonhos adiados e retomados, senti algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de ser vista, não como mãe, não como paciente, não como viúva, mas como mulher, como pessoa completa. O que você mais teme, Maria Helena? Perguntou ele de repente, após um momento de silêncio confortável entre nós. A pergunta me pegou desprevenida. Honestamente, ser um fardo para meus filhos, para qualquer pessoa. Ele assentiu compreensivo. Eu temia a solidão. Depois que Marta faleceu, achei que nunca mais encontraria conexão humana significativa. E encontrou? Seu olhar se fixou no meu. Estou começando a acreditar que sim. Não houve um beijo nem declarações grandiosas. Apenas aquele olhar, aquela promessa silenciosa de possibilidades, de portas que poderiam ser abertas se ambos escolhêssemos girar a maçaneta. No voo de volta para casa, sentada ao lado de Helena Márcia, que dormia tranquilamente, revisitei mentalmente cada momento da viagem. As dores, sim, mas também as alegrias. As limitações, sim, mas também as adaptações criativas. As ausências antigas, sim, mas também as novas presenças. Júlia me esperava no aeroporto, segurando um cartaz improvisado. Bem-vinda de volta, mãe aventureira. O abraço que trocamos foi diferente de qualquer outro que havíamos compartilhado. Não era o abraço protocolar de despedidas e reencontros familiares, mas um abraço de reconhecimento mútuo, de 2 mulheres adultas que estavam, cada uma à sua maneira, descobrindo novas versões de si mesmas. Em casa, encontrei o jardim impecavelmente cuidado, a despensa abastecida, a casa limpa. Pequenos gestos que diziam mais do que 1000 desculpas verbalizadas. Fiz algumas adaptações enquanto você estava fora, explicou Júlia, mostrando-me os novos puxadores nas portas dos armários da cozinha, mais fáceis de manusear com dedos artríticos. Pesquisei bastante sobre artrite reumatoide. Queria tornar as coisas mais fáceis para você. Senti lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de autocomiseração ou ressentimento. Eram lágrimas de gratidão. Não apenas por suas ações, mas pela oportunidade de reconstruir nossa relação sobre novas bases. Nos dias seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Júlia trabalhava remotamente durante o dia, enquanto eu frequentava minhas reuniões do grupo de apoio, fazia fisioterapia, encontrava-me com Teresa e outros amigos redescobertos. À noite, cozinhávamos juntas, adaptando receitas antigas para que eu pudesse participar ativamente, mesmo com minhas limitações. Uma semana após meu retorno, Cristina e Ricardo vieram para um jantar. Trouxeram os netos, que encheram a casa com uma energia que havia muito não experimentava. Observei como Júlia interagia com seus sobrinhos, contando histórias exageradas sobre suas aventuras na Europa, fazendo-os rir até ficarem com dor na barriga. Mais tarde, quando as crianças já haviam adormecido espalhadas pela sala, tive uma conversa franca com meus 3 filhos. Quero agradecer por estarem aqui hoje, comecei. Mas também quero esclarecer algo. Não espero que esta seja a nova norma. Não espero visitas semanais, ligações diárias, atenção constante. Entendo que tem suas vidas, seus compromissos, suas próprias jornadas. Eles se entreolharam, confusos. O que estou dizendo é: estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Descobri que posso ser feliz, posso ser plena, mesmo com as limitações da artrite, mesmo sem a presença constante de vocês. E isso não é uma acusação, é uma libertação. Para mim e para vocês. Mas queremos estar presentes, mãe.
protestou Ricardo. Depois da nossa conversa, percebemos como fomos negligentes. E quero que estejam presentes, filho, nas condições reais que podem oferecer. Sem culpa, sem obrigação. Quero relacionamentos autênticos, não baseados em dever ou pena. Cristina pegou minha mão, seus olhos marejados. Acho que finalmente entendo o que você estava tentando dizer naquele almoço. Não era sobre nós abandonarmos você. Era sobre você se encontrar novamente. Assenti, emocionada pela compreensão inesperada. Exatamente, filha. E nessa busca descobri que havia me perdido muito antes da artrite. Muito antes do abandono. Havia me perdido na dedicação exclusiva a vocês. A Antônio. A todos. Exceto a mim mesma. Júlia, sempre a mais introspectiva apesar da aparência de impulsividade, resumiu perfeitamente. Você não está nos dando uma lição de moral sobre como deveríamos ter agido. Você está nos dando uma lição de vida sobre como devemos viver. Na manhã seguinte, após todos partirem prometendo visitas mais frequentes, promessas que eu agora aceitava com serenidade, sem expectativas, recebi uma mensagem de Jorge. De volta à rotina? Ou pronta para a próxima aventura? Sorri para o celular. A próxima aventura. Aos 67 anos, com artrite reumatoide, viúva e recém-redescoberta, eu estava pronta para aventuras que nunca imaginei possíveis. 3 meses depois, recebi um convite inesperado de Júlia, que havia retornado à Europa após passarmos 1 mês juntas, reconstruindo nossa relação. Mãe, que tal passar o Natal em Barcelona? Encontrei um apartamento térreo, totalmente adaptado para a mobilidade reduzida. E há um centro médico excelente por perto, caso precise. A velha Maria Helena teria hesitado, preocupada com o longo voo, com a distância dos outros filhos, com os custos, com 1000 desculpas baseadas no medo. A nova Maria Helena verificou as datas, consultou seu médico sobre precauções específicas para a viagem e respondeu: reserve as passagens. Estou dentro. Quando compartilhei a notícia com meu grupo de apoio, fui recebida com aplausos entusiasmados. Você é nossa inspiração, Maria Helena, disse Carlos, o homem que adaptara sua técnica para continuar tocando violão. Mostra que não precisamos apenas existir com nossas condições. Podemos realmente viver. Amanda, a jovem ex-pianista, concordou. Quando você contou sobre dançar forró em Fortaleza, decidi voltar a fazer aulas de música. Não como pianista, mas como compositora. Você me fez perceber que adaptar não é desistir, é encontrar novos caminhos. O Dr. Paulo, em minha consulta de acompanhamento, notou melhorias surpreendentes em minha condição geral. Os exames mostram que a inflamação diminuiu significativamente, Dona Maria Helena. Não é uma remissão completa, claro, mas uma melhora notável. Os novos medicamentos estão funcionando bem, comentei. Ele sorriu, ajustando os óculos. Os medicamentos ajudam, sem dúvida, mas nunca subestime o poder do bem-estar emocional sobre o corpo físico. A senhora está diferente, mais viva, mais presente. No fim daquele ano, na noite de Natal em Barcelona, sentada à mesa com Júlia e alguns de seus amigos locais, sob luzes coloridas e o som de canções natalinas em catalão, ergui minha taça para um brinde. À vida que nunca para de nos surpreender, aos recomeços que são possíveis em qualquer idade, e a nós que temos a coragem de seguir em frente, mesmo quando pensamos não ter mais forças. Júlia acrescentou com lágrimas nos olhos. E a minha mãe, a mulher mais forte que conheço. Não apesar das suas fragilidades, mas com elas. Mais tarde, sozinha na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade, recebi mensagens de Natal de Cristina e Ricardo, de meus netos, de meus amigos do grupo de apoio, de Teresa, de Helena Márcia e de Jorge, que terminava com contando os dias para a próxima aventura juntos. Percebi então uma verdade que havia demorado 67 anos para compreender. O abandono que tanto temi não era o fim da história. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo escrito não pela ausência dos outros, mas pela minha própria presença plena na vida que escolhi viver. Hoje, ao olhar para trás em minha jornada, vejo que o abandono que tanto me feriu foi, na verdade, o portal para minha libertação. Não celebro a dor, mas agradeço o crescimento que ela proporcionou. Descobri que envelhecer não é perder possibilidades,
é ganhar sabedoria para escolher melhor entre elas. Descobri que a doença crônica não define meus limites, apenas me convida a ser mais criativa nas minhas adaptações. E descobri, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir, para renascer. Se você está lendo minha história e se identifica com a dor do abandono, com o medo de ser um fardo, com a sensação de ter perdido seu propósito, quero que saiba, você não está só. E mais importante, sua história não acabou. O próximo capítulo aguarda apenas que você tenha a coragem de virar a página. Compartilhe sua própria jornada. Inspire outros com sua resiliência. Conecte-se com aqueles que estão passando pelo mesmo processo de redescoberta. A verdadeira força não está em nunca cair. Está em se levantar a cada queda. Um pouco mais sábia, um pouco mais forte, um pouco mais você. Como diz aquela frase que Antônio tanto amava, a vida não é medida pelo número de respirações que damos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Que seus próximos capítulos sejam repletos desses momentos.